Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Andrea Sade fica desacreditada em rede nacional. Ela passou meses dizendo que o Flávio não chegaria no Lula. Olha a humilhação. Teve que admitir na própria emissora esquerdista que Flávio conseguiu. E hoje está colado nas pesquisas com o descondenado. A cara dela caindo ao vivo é impagável. Aperta o play. Então, a notícia é o Flávio totalmente consolidado como opositor de Lula. A gente viu, essa é a primeira pesquisa, importante colocar aqui, da Quest, números que estão sendo detalhados pelo Felipe Nunes, após o anúncio do PSD de que vai sair um candidato à presidência daqueles três nomes, Ratinho Júnior, o Eduardo Leite e o Ronaldo Caiado. E o Felipe acabou de mostrar aqui o que acontece em cada cenário testado com cada um desses candidatos, incluindo ali o Romeu Zema, que é do Novo, mas que estaria articulando com eles essa oposição, candidatura de oposição, possível candidatura de oposição ao presidente Lula. E mostra Flávio Bolsonaro totalmente consolidado, mesmo com esse anúncio, ou seja, não teve tração ainda, né? Eles são governadores, ainda precisam ser conhecidos, decolar, a depender de quem for escolhido ali pelo Kassab, e se de fato vai ter candidatura. E o presidente Lula totalmente consolidado como o líder das pesquisas. Mas, Felipe, eu não sei se você concorda, isso aqui a gente está falando de primeiro turno, né? Não é muita gente dizia, o Flávio Bolsonaro vai carregar ali, tem a maior rejeição, mas ele não vai decolar. E eu disse aqui várias vezes que no entorno do Flávio Bolsonaro eles estavam comemorando porque eles achavam que ele ia crescer e ia ganhar musculatura ao longo dessa pré-campanha. Então, esses números para ele são números que essa pré-campanha vai comemorar, porque mostra que, mesmo com o lançamento dos outros, mesmo que seja bem no comecinho, ele ainda segue ali consolidado como o principal opositor de Lula. E aí, Sadi, deixa eu só te mostrar um número que dialoga exatamente com o que você acabou de analisar. Quando a gente olha para o caso do Flávio Bolsonaro, aconteceu o inverso. Sadi, em dezembro, assim que ele foi anunciado pelo pai, 60% rejeitavam o Flávio Bolsonaro. Dá uma olhada no que aconteceu em janeiro, 55%, esse número continua em 55%. Ou seja, ele conseguiu melhorar o seu desempenho de rejeição, enquanto, olha o potencial de voto de Flávio, 28%, 34%, 36%. Ou seja, Sadi, neste momento, Lula e Flávio Bolsonaro têm praticamente o mesmo nível de rejeição global, 54% a 55%, o que dá vantagem ao Lula, 42% de potencial de voto contra 36%, a diferença está no independente. 64% de rejeição, igual a rejeição dos dois, a diferença é que 30% dos brasileiros independentes, portanto que não estão na polarização, dizem que poderiam votar no Lula, enquanto só 24% dizem que poderiam votar no Flávio. Ou seja, Sadi, o Flávio conseguiu reduzir sua rejeição, ele só não conseguiu aumentar o potencial de voto nos independentes, por isso o Lula aparece numericamente à frente dele nos cenários de primeiro e de segundo turno. Quer dizer, então a previsão dele estava correta. Isso que eu trouxe aqui há algumas semanas, a gente debateu bastante pelos números que o Felipe nos traz aqui em primeira mão. E tudo bem que até a eleição tem 100 anos, né, Trauma? Mas é muito interessante, porque foi muito rápido, Merval. O Flávio Bolsonaro foi confirmado em dezembro. Confirmado assim, anunciado, porque teve um primeiro momento de desconfiança. Ele mesmo desconfiou dele? Ele disse, não, ele foi numa sexta, no sábado ele disse que tinha um preço para a candidatura, depois ele voltou atrás, depois foi confirmada, e aí essas peças do tabuleiro foram se encaixando, foram se arrumando. Aí a gente teve Tarcísio saindo do jogo e, portanto, e por isso, exatamente como o Felipe explicou aqui no comecinho, não aparece o nome do Tarcísio aqui, e você tem o PSD se colocando nesse jogo, com esses potenciais candidatos. E a disputa praticamente data hoje consolidada entre Lula e Flávio Bolsonaro, reeditando então essa disputa que a gente viu em 18 e também em 22 com Jair Bolsonaro e agora o Flávio Bolsonaro representando a família Bolsonaro. Thomas. E eu acho que essa pesquisa da Quest, ela mostra essa consolidação do Flávio e mostra a enorme dificuldade que é quebrar essa polarização, né? Quer dizer, apesar do ato, né, se a gente for pensar nos últimos 40 dias, o Flávio não fez nada. O Flávio viajou para o Oriente Médio, ontem estava em Paris, enfim, também desapareceu do noticiário. A única informação que a gente sabe do Flávio Bolsonaro é que ele quer indicar o Eduardo Bolsonaro como ministro das Relações Exteriores. Ele não existe. Então, literalmente, totalmente espontâneo. Não é que o Flávio Bolsonaro está fazendo uma pré-campanha, está conseguindo um acordo nos estados, nada. Literalmente, ele saiu do jogo e o sobrenome Bolsonaro que está trabalhando a favor dele, consolidando a indicação de, se você não gosta do Lula, você vai para o Bolsonaro. E mostra também, isso eu acho um ponto. O segundo é a enorme dificuldade de você conseguir quebrar essa polarização. A dificuldade que o PSD do Gilberto Kassab terá de colocar um outro nome. Seja Ratinho, seja Caiado, seja o Eduardo Leite. Porque quando você checa os nomes, qual que era a lógica do PSD?
A lógica é, olha só, o Flávio consegue chegar no segundo turno, mas depois do segundo turno perde. Portanto, não adianta você ficar com o Flávio. Mas quando a gente olha para o segundo turno entre os vários candidatos, o desempenho do Flávio é muito melhor. Ele é melhor do que dos outros candidatos. Então, isso mostra enorme dificuldade. Você vê que o Ratinho faz 35 a 43 do Lula. Agora, mas ele é mais conhecido também, né? Não, mas o Flávio faz 38. Mas os outros precisariam... Não, é perfeito, mas eu só estou dizendo que a lógica do terceiro nome é, olha, a gente concorda que o Flávio é mais forte de largada, porém ele é ruim de chegada. Essa era a lógica do Centrão. E a gente vê que na chegada, nenhum dos candidatos que o PSD está oferecendo, eles têm um desempenho melhor do que o do Flávio. O impressionante é a força do Bolsonaro pai. Exatamente. Tá? Sim. Porque aí eu voto no Bolsonaro. Não, perfeitamente. O Flávio não existe. Eles acertaram na estratégia que muita gente, inclusive eu, achava que era estratégia errada, de botar um Bolsonaro na cabeça de chapa. Até na vice eu achava que era um fardo, seria um fardo. E, pelo jeito, tá sendo uma alavanca. Né? Curioso aí, Merval. E a estratégia da... Eu vou te passar, Thomas, só para não perder o gancho do Merval. E a estratégia do pai, a gente comentou muito aqui, de fato o Centrão ia abandonar o Bolsonaro pós o julgamento. Eu falei aqui várias vezes, tudo que o Centrão quer é virar a página de Jair Bolsonaro e começar a trabalhar o seu candidato à presidência da República, que era Tarcísio, era a preferência ali, era o favorito. O Jair Bolsonaro, obviamente, percebeu isso e tirou da cartola o Flávio Bolsonaro. E muita gente achava que era um erro, mas para a família Bolsonaro foi um golaço, porque até quem está ali no entorno diz, quem diz que eles querem ganhar, eles querem, obviamente, se ganhar, melhor, mas eles querem ganhar, eles querem garantir a manutenção do espólio. Porque se o Tarcísio sai, essa é a visão dos bolsonaristas raiz, tá? Se o Tarcísio sai, ganhando ou perdendo, ele é o novo líder da direita, era isso que eles me falavam. Se o Flávio sai ganhando o que acontece é vitória, óbvio. Se perde, eles continuam ali sendo os protagonistas desse espólio do pai Jair Bolsonaro. Então é de pai para filho, não é de pai para aliado. A herança, né? Herdar todo esse campo da direita. Thomas. Falar sério aqui. Merval, para mim, a variável mais importante dessa eleição voltou a ser a variável que determinou o pleito de 2022, que é o medo. Lá em 2022, eu perguntava para os brasileiros, de que você tem mais medo? Da continuidade do projeto Bolsonaro ou da volta do PT para o poder? E lá, Merval, a diferença era pequena em favor do Lula. Olha o que aconteceu agora com a volta do Flávio, a gente voltou a fazer essa pergunta. Em janeiro, o medo da família Bolsonaro voltar ao poder era de 46 e o medo do Lula era 40. Este mês, houve uma oscilação aqui, né? E o medo da família Bolsonaro ficou em 44 contra 41 do Lula. Aqui, Merval, empate técnico. Ou seja, a população brasileira está dividida tecnicamente em relação à discussão sobre este pleito que voltou a ser polarizante, Sadi. Agora, Felipe, isso que você está trazendo é exatamente o cenário, vou repetir aqui, que a pré-campanha de Flávio Bolsonaro está contando. Eu converso muito com eles ali, e o próprio Flávio já me disse várias vezes, eu vou trabalhar ali para diminuir a minha rejeição. Eu já contei essa história aqui, ele diz que ele sempre... A ideia dele é se vender como o Bolsonaro moderado, né? Aquele Bolsonaro que tomou vacina, e ele acredita nisso, em diminuir a sua rejeição, e conta com o apoio da turma do PSD, se sair candidato, para atacar Lula no primeiro turno, porque ele acha que isso vai aumentar a rejeição de Lula. Se isso vai acontecer ou não, a gente vai acompanhar ao longo da eleição. Estou dizendo que é uma estratégia deles. E ele estava me dizendo, e a campanha também, que era só o começo. Então, assim, quando eu falei, mas qual que é a estratégia para tentar melhorar os números? A gente está na pré-campanha, a gente vai melhorando, e eu vou me posicionando e vou mostrar isso. Então, eu contei aqui durante a semana que tem o núcleo de economia ali que ele está montando, está buscando o posto Ipiranga para reeditar o pai em 2018, que era o Paulo Guedes, que é um nome e tal. Mas o fato é, como você acabou de mostrar aqui, o que nós estamos vendo hoje, data hoje, claro, pesquisa é foto, é a reedição da disputa Lula versus Bolsonaro, mesmo com Flávio Bolsonaro, que o Palácio sempre diz, é tudo que a gente queria, mas, pelos números aqui, tem com que se preocupar. Não dá para dizer que está tranquilo e tem muita vantagem quando você olha para o segundo turno. Então, André... E o interessante também é o seguinte, na esquerda, você só tem o Lula, não tem ninguém. Ninguém que claro que tem bons candidatos, mas ninguém que represente tanto a esquerda brasileira e tal. E na direita você tem um sobrenome. É interessante, porque o Lula, por exemplo, quando o Lula sair da política, o PT vai sofrer horrivelmente. Horrivelmente, porque não preparou ninguém pelo estilo pessoal do Lula, né? E também pelo fato de que nenhum filho dele entrou na política. O Bolsonaro criou
uma casta de políticos Uma dinastia, né? e escolher um deles, né? É interessante isso. Felipe, eu queria fazer uma pergunta, porque eu estava falando que o Flávio desapareceu e literalmente está usando o sobrenome, né? E acho que essa é a variável importante para entender esse negócio. Agora, nesses tempos das últimas pesquisas, o governo fez muita coisa. Então, essa é a primeira pesquisa pós as pessoas receberem o seu salário com o aumento do imposto de renda. Já teve o Vale Gás, a política do aumento do número de alunos do crédito estudantil aí do pé de meia já está dada. Enfim, o governo apertou uma série de botões que se imaginava que eles dariam resultado para o governo Lula. E eles aparentemente não estão dando. Então, o governo não sai do lugar, Thomas. O governo não consegue, mesmo com seus programas, mesmo com a sua atuação, sair do lugar. Sadi não vai me deixar mentir, porque nós dois, há um ano atrás, fizemos neste programa um debate em que a gente mostrava que a gratidão automática aos programas sociais não parecia funcionar mais como um mecanismo eleitoral. E, Thomas, a cada nova rodada de pesquisa em que a gente testa os programas que estão ficando mais conhecidos, continuam aprovados, mas isso não garante melhora na aprovação. Tem um teto na aprovação do governo? Se a gente pensa na dinâmica da comparação, tanto que, se você me perguntar o que pode fazer o Lula se tornar o favorito nessa eleição em algum momento, porque hoje é uma eleição disputada, que a Quest está mostrando. O que é o favoritismo do governo? É se a aprovação do governo começar a mudar. Porque tem muito tempo que essa aprovação está estacionada. Mesmo nos grupos mais importantes para o governo, não mexe. Então, acho que isso aqui é um elemento que vai cada vez mais ser importante nessa análise. Felipe, o bolsonarista, mesmo que for contra o Lula, se não for o candidato que o Bolsonaro apoiou, e no caso é o Flávio Bolsonaro, ele nem considera votar em outro. E isso dá uma força incontornável, uma força que ninguém consegue superar. Comentem aí que responderei o máximo de comentários que eu conseguir até o próximo vídeo e que Deus abençoe a todos nós.